Muito bom dia, caros amigos, caros irmãos da nossa Rede Amigo Espírita, do nosso Evangelho na Rede, que acontece aqui semanalmente. Hoje, último dia do mês de agosto, cá estamos nós, no nosso Evangelho, que vai estar se iniciando nesse momento. Hoje, número 34, com esse tema, vamos dizer assim, um pouco delicado, mas necessário de ser falado e observado. Vamos hoje tratar do assunto suicídio e a loucura, que compõe aí o capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, então, compreender o que a doutrina espírita, o que os espíritos superiores que trabalham sob o comando de Jesus dizem sobre esse assunto. Dou minhas boas-vindas a vocês que nos acompanham aqui semanalmente, que nos dão a honra da sua amizade, da sua companhia, do seu carinho, da sua amizade. Que possa ser mais uma manhã agradável. Hoje, então, aqui, como repito, último dia do mês de agosto, já logo aqui amanhã estaremos entrando no mês de setembro. Gente, o ano já acabou, já praticamente. Estamos chegando no fim do ano. Daqui a pouquinho você está vendo anúncio aí de Natal já. Ah, já tá. Já está começando o pessoal a falar sobre Papai Noel, sobre etc., sobre as comemorações natalinas. Ó, não vai demorar não, hein? Quando fizer assim, já chegou. Vamos ao bom dia da Estela, então, para a gente dar início aqui. Enquanto isso, eu vou colocar a música de fundo aqui para nós. Pode colocar a música de fundo. Vamos colocar a nossa musiquinha. Prazer estar aqui com vocês, refletindo um pouquinho sobre as questões da alma, um pouco do entendimento que nós conseguimos ter efetivo no coração sobre a vida eterna. Isso nos ajuda tanto na caminhada. E aí tentar fazer esse estudo com tantos amigos, companheiros de ideal assim, é um privilégio, é um prazer, é uma honra e é uma grande alegria. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos então para a oração aqui de início para darmos sequência aí. Nathalie Paixão também, que é a noiva do Guilherme, a noiva, a esposa do Guilherme de Souza, e a Marinês Anacleto, nossa parceira também do Carbar Chutel aqui de São José do Rio Preto. Marinês, amiga querida. Exatamente. E eu acho que é isso, gente. E a Rosa Coelho também, a Meire Uzeluto. Bom dia. Vamos então para a nossa oração aqui rapidinha da Estela, para a gente dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos lá. Querido e amado Mestre Jesus, reunidos aqui em tantos corações desejosos de entendimento, de paz, de leveza para essa caminhada terrena, reunidos com amigos benfeitores, instrutores e desencarnados necessitando dessa mensagem também, saudamos, Senhor, vosso Evangelho e pedimos que possamos ter a mente e o coração mais abertos para os ensinamentos que virão. Amado Mestre, estamos caminhando aos passos de findar essa prova coletiva do Covid e vemos tantos tropeços ainda na condição moral do mundo. Nos auxilie, Senhor, a sermos bons exemplos, semeando o vosso Evangelho com nossas ações, com nossas atitudes melhoradas, para que possamos elevar o planeta Terra a um estágio de menos dor, menos sofrimentos e angústias, iniciando primeiramente em nossos corações, com a prática do perdão, da compreensão, da generosidade e de tudo mais que o Senhor nos ensinou. Mestre Jesus, abençoe os lares que sofrem, que choram, abençoe as crianças, abençoe os países que ainda não entenderam o que é pacificar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por poder estar reunida hoje com todos esses amigos encarnados e desencarnados, que todos possam ser abençoados por esse momento. Que assim seja. Que assim seja. Você trouxe alguma leitura aí antes do Evangelho? Eu trouxe, só vou colocar aqui. Baixa um pouquinho no som. Vamos lá. Eu trouxe o livro Consolador
Na hora que eu fui pegar ele, ele soltou algumas Tá partes. novo, é mais um dos livros novos que a gente tem aqui. É muito bom esse livro. Bom, livro Consolador de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A questão 146, no qual eu vou ler só o início dela, para dar entrada em nosso evangelho. Eu vou ler o início da resposta. A pergunta é fatal o instante da morte? E a resposta é: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Todos os casos são determinados previamente. Muito bom isso, né? Pois é. Até o do Covid? Até o do Covid. Qualquer um. Não pegamos sem querer e ao acaso a pessoa desencarnou, estava previamente Pois é. Gente, organizado para acontecer. Quer que tire um pouco daqui para não enroscar? pode ser. Devagarzinho. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 5º. O capítulo se chama Bem-aventurados os aflitos. Os itens 14, 15, 16 e 17, o suicídio e a loucura. Lembrando que a partir de amanhã se inicia então o chamado Setembro Amarelo, que é um mês onde se faz aí uma ressalva em relação à prevenção do suicídio. É uma data aí, vamos dizer assim, que ela é dada uma atenção especial a essa grande problemática mundial, né, do suicídio. Então, existem vários fóruns, vários debates, vários temas sendo abordados aí na imprensa, televisiva, jornalística de maneira geral, internet, palestras são executadas falando sobre esse assunto, da necessidade da gente ter mais conhecimento em relação a isso. Para quem um dia eventualmente pensa, ou já pensou em suicídio e tudo mais, vamos observar então o que a doutrina espírita nos traz como relato. Um beijo grande para a Ritoca, que está aqui também, a Melissa Gutz dos Santos, de Porto Alegre, a nossa aqui da Val Olivato, Oi, Val. amiga querida, nossa, Val, figura maravilhosa. O Matheus está sempre nas nossas orações. Val. Sem dúvida. E a Carmen Vieira, Cris Morita, todo mundo que está aqui, que chegou agora aqui. Fernanda Mancini também. Vamos lá, gente. Suicídio é loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o espírito o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuamos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio.
elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? O que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário, em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível. E sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra, a espírita, o evita, o que é confirmado pela experiência. E vamos ao comentário da Estela. Poxa, pessoal, as atenções que nós temos que voltar a esse tema, ela é grande, porém temos que fazer com delicadeza e bom senso acima de tudo. Por que pouco se fala de suicídio? Você vê o fulano que se suicidou e aí ele não sai no jornal, ele não aparece nenhuma notificação, por mais que tenha sido um ato até que daria notícia, porque a própria imprensa já teve os números e os dados de que realmente quando nós alarmamos o suicídio de maneira errada, eu não sei, alarmar eu acho que é sempre errado, mas quando damos um ênfase de uma maneira errada,
outras pessoas criam a ideia. E aí vem mais um ponto em que o Espiritismo pode nos ajudar nessa questão do suicídio. Nós sabemos que o pensamento cria a ideia que cria a ação. Diante disso, então, vemos que quando acontece um feminicídio, é notificado pela imprensa. E alguém pensa, e se eu fizesse isso com a minha ex-namorada? E se eu fizesse isso com a minha esposa? Essa ideia, no Espiritismo, nós sabemos que é acender o pavio. Que é como se fosse assim, tranquei as portas do meu lar, orando em boa conduta. Esse pensamento nos faz abrir as portas do nosso lar para que venha alguns irmãos infelizes dar potência para esse pensamento. Isso acontece também com suicídio. Dados estatísticos da ciência nos mostraram que quando é falado sobre suicídio de maneira errada, o fulano pulou da ponte. O que acontece depois? Muitos outros pulam da mesma ponte da mesma maneira. Então, quando nos revoltamos do pessoal não notificar esse suicídio, nós temos que entender isso, minimamente, que é falado de um jeito errado. Porém, por que o Espiritismo, quando ele é colocado em contraponto do materialismo, ele salva, enquanto o outro leva ao caminho do suicídio? Porque é falado de maneira correta. E quando falamos, como que eu falo de jeito certo sobre suicídio? Veio ao mundo muitas obras, principalmente a que nós mais conhecemos, que é da Ivone do Amaral Pereira. Ivone Pereira do Amaral. Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, de Amaral Pereira. É uma médium, inclusive minha mãe está lendo sobre a vida dela. Espetacular, uma pessoa que viveu para a mediunidade. Para trazer para nós a obra que é considerada uma das principais a respeito do suicídio no meio espírita. E como que eu vou usar ela a meu favor, a favor do espiritismo? Eu não vou dar essa obra para uma mãe no qual o filho se suicidou. Eu não vou pegar essa obra e fazer uma palestra dela com todos os relatos que nos passaram lá para amedrontar as pessoas que estão assim assistindo. Então nós temos que ter bom senso na hora de falar desse tema. Por que veio uma obra dessa então tão, vamos colocar entre aspas aí, pesada? Porque sabíamos que iríamos chegar nesse ponto da facilidade de se viver. Ah, Estela, para com isso. Ora, o coronavírus, dengue, todos os problemas atuais que vivemos, você vem falar de facilidade? Pois vou falar, gente. Se você pegar a vida da sua avó, calçar os sapatos dela aí por um mês e perguntar por que a minha avó nunca pensou em suicídio? Porque ela não tinha facilidade. Livro dos Espíritos nos responde isso. Qual a principal porta que leva ao suicídio? A facilidade. Pois então, quando temos muito sim na vida, ou seja, pouca dificuldade, e aparece uma dificuldade, aparece um não no meio de tantos sims, esse não pode ser uma porta. Pode ser um convite a acessar esse momento que está doendo. E aí, o que o Espiritismo vai nos ajudar, então, com essas obras que chegam em nossas mãos? É um alerta de que isso não vai dar certo. É uma morte que não é programada por Deus. É uma infração. Dessa maneira, eu compreendo, então, que eu não posso sair da lei. Porque qual a principal lei que existe para entendermos as causas dos sofrimentos? A lei de ação e reação. Ou seja, eu ganho uma roupa nova.
eu queimo a roupa, o que acontece? Deus te dá outra roupa rapidinho aí. Tem a consequência de eu ter queimado a roupa. Você vai usar essa roupa aí queimada por um tempinho. Mais ou menos assim. Então, o espiritismo, você não vai deixar de acalentar os familiares de uma pessoa que cometeu suicídio, mesmo porque esse momento que a pessoa não soube cuidar da própria alma não é um castigo eterno. E os familiares, quando são espíritas, eles podem pegar esse lado de será meu filho não foi socorrido? Será minha filha tá vagando no vale do suicídio? Será que o sofrimento dela está sendo assim eterno? Que difícil para um familiar que fica ouvir isso. E não é real. Tem as suas consequências danosas. Por exemplo, essa dor que você sente foi o término de um relacionamento? Aí você vai extinguir essa dor? Não, se além do término do relacionamento, você vai ouvir as pessoas chorando, você vai ver que aquele relacionamento, além de ter terminado, ele continuou com outra pessoa e por aí afora. Mas até quanto tempo vai ser resgatado essa pessoa? O Espiritismo traz isso também. Só que o principal alerta que ele faz para nós aqui no Evangelho é que quando entendemos de vida eterna, você vai compreender que esse sofrimento que você está passando, aguenta firme porque ele vai passar. É redundante isso, né? Chico Xavier não recebeu a mensagem no momento de desespero da sua vida. Emmanuel chegou perto dele dizendo que tinha uma mensagem de Maria. Ele falou, nossa, ele sentou, não, Sandra, ajeitou a cadeira assim, vai, pode falar. Aí ele falou, tudo passa. Ela mandou, Maria mandou dizer tudo passa. E ele continuou ali, o que mais? Falei, não, é só isso. É só tudo isso. Qual sofrimento você passou na vida que não teve fim? E eu estou falando disso de maneira eterna. Não, pode ser que aqui na Terra, como que você viu uma criança nasce com aleijada e ela vai aleijada até o fim da vida? Se ela é um sofrimento que não passa, porque eu só estou olhando então para essa vida. Eu terminei um relacionamento hoje que era o amor da minha vida e não vai voltar mais, então não vai passar. Eu só estou olhando para essa vida. O Espiritismo traz para nós um olhar muito mais amplo. O Espiritismo traz para nós um acalento de que aqui é um dia. Suporta esse um dia. Quanto você suporta para poder receber o seu salário? Um mês inteiro. Ainda de vez em quando vem um vale, né? Você chama vale, né? No meio do caminho. Chega um vale ali. Assim é a nossa vida. Onde está esse pagamento da vida? Está lá. E no meio do seu trabalho de um mês de trabalho, porque se você contar para uma criança, somos crianças espirituais. E se eu pegar a minha filha de 5 anos, ela não vai entender, ela não vai ver graça, ela não vai querer pegar ela de início, ali, 8 horas você vai estar no emprego, você só vai sair às 5. E ela vai falar, nossa, eu não consigo não fazer isso daí, porque no final tem um pagamento. Nós já despertamos para isso. Eu posso falar para vocês, vocês podem falar para mim que nós já entendemos que essa vida vai ter um pagamento. Só que quando somos crianças, nós não entendemos, não, eu quero para hoje. Eu não quero esperar um mês inteiro para ter dinheiro, um pagamento. A maturidade espiritual nos leva a entender que eu tenho que fazer o melhor possível aqui na vida, porque o pagamento está lá. A maturidade aqui encarnado de uma criança não entender que o mês inteiro se compensa em um dia de pagamento. Ai, não quer trabalhar não, quer brincar o dia inteiro, comer, acordar tarde, é assim que criança faz, né? E aí, quando nós crescemos, a maturidade aqui, o Sandro, tem como ele acordar 1 hora da tarde? Até tem, mas ele gosta disso? Não gosta.
Porque o adulto, ele quer ser produtivo. Um adulto que já despertou, ele quer ser produtivo. Da mesma maneira funciona um espírito que já despertou. Nós queremos ser produtivos, porque sabemos que o pagamento é lá. E no meio desse um mês de trabalho para receber o seu pagamento, tem coisa só legal? É uma utopia, às vezes, né? Falar assim, não, eu amo o que eu faço. Eu também amo o que eu faço. Mas no meio de eu amo o que eu faço, tem umas coisas chatas. Tem um cliente chato. Tem um dia que você tenha que acordar às 5 horas da manhã para poder dar conta do trabalho. Tem um dia que você vai ter que dormir 1 hora da manhã para dar conta do trabalho. Tem um dia que você vai ter que pular o almoço, tão corrido que tá. Isso é legal? Isso não é legal. Da mesma maneira é a nossa vida. Tem dia que não é legal. Mas se você pegar os 365 dias do ano, você vai perceber, como eu muitas vezes já percebi, que você pegou aqueles dias do ano e marcou. 2017 me marcou. Aconteceu aquilo. E o restante dos dias? Eu vou pegar a tempestade e marcar a minha vida e o restante de dia ensolarado que eu tive. Porque nós sabemos, o capítulo anterior, na verdade, os tópicos anteriores já nos alertaram que Deus dá para nós a dívida só de 10% da parcelado. O que você fez no passado, não vem esses 10% que você tem que pagar em um único dia, ele vai parcelando. Dá um tropico na Estela agora calma, deixa ela se levantar um pouco. Daqui a pouco vem outro, a gente vai pagando parcelado. O problema é que quando chega uma única parcela das 200 que eu estou devendo, eu penso na porta de saída errada, que é o suicídio. Então, meus irmãos, pode ser que entre nós aqui, todos nós já despertamos para não entrar nessa porta. Todos nós. Mas agora a gente tem que ajudar os outros. Dizendo para as pessoas, a vida é eterna. Ninguém morre. Os seus sentimentos ficam muito mais aflorados, porque seremos pura consciência. Nesse momento que você está aí na carne, você pode se distrair com uma música, você pode se distrair comendo alguma coisa, você pode se distrair fazendo um curso, e quando você for só consciência que você vai perder as sensações físicas, aquele sentimento vai ficar muito maior. Então, que possamos ter sentimentos maiores de dever cumprido, de suportei. Não, Sandra? Quando a gente suporta alguma coisa na vida, é tão gostoso. Que barreira que você venceu aí que você não comemorou? Comemora. O término de um relacionamento, o outro luto que nós vivemos, que é um luto de perder alguém, e o outro luto que nós vivemos, que é perder um emprego, uma oportunidade que você lutou tanto. Isso tudo é luto. E aí você vence. E de repente abre outra porta. E você vê, poxa, hoje eu estou realmente merecendo essa porta aqui. Porque eu suportei aquela lá de trás. Quando os nossos entes queridos desencarnam, se você se apega em oração e trabalho no bem, qual que vai ser o seu pagamento? Essa pessoa vai ressuscitar na sua frente? Não. Mas você vai ter a graça de sonhar com ela à noite. Então, suporta. Porque sabendo que a vida é eterna, tudo fica mais leve. Sabendo que a vida é eterna, eu tenho que encontrar os meus propósitos de estar aqui encarnado e fazer eles da melhor maneira possível. E no meio da minha corrida ali, poxa, eu sou uma pessoa que paga minhas contas, eu sou uma pessoa que eu estou tentando, uma pessoa do bem. No meio do caminho vem uma chapuletada. O que eu vou fazer? Continuar caminhando. Ajudem as pessoas que estão caindo, ajudem elas a se levantarem. Encaminhe essas pessoas a um centro espírita. As pessoas não estão tão preconceituosas como antigamente. Sabe por quê? Se você for uma pessoa de boa conduta, ela não vai ligar para aquilo tudo que falaram para ela do espiritismo lá atrás, ela vai olhar para você. Então, leva essa pessoa. Você às vezes não tem noção quantos você já livrou da porta do suicídio fazendo um convite. Vamos comigo lá conhecer o centro? Vamos comigo ver um estudo do Evangelho?
Quantas pessoas no meio da pandemia agora, né, Alcender, conheceram o espiritismo por meio de lives, porque ele não precisou ir numa casa espírita. Mas deixa eu ver o que esses espíritos aí falam. Convide as pessoas, compartilhe os vídeos. A Rede Amigo Espírita tem um vídeo melhor que o outro. Você pode salvar uma vida. E é isso aí. Depois você conta no final para nós a história da Bárbara e Lucas. Esse teatro a gente vai até apresentar no encontro desse criança. Pois bem, fica no finalzinho aqui. Na hora que eu terminar de falar, a Estela vai contar uma história para vocês. Meus amigos, tentando sintetizar esse capítulo, esses itens aqui, né, do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de um tema muito delicado, mas muito importante. A primeira coisa que eu lembrei foi uma vez conversando com o Dr. Aguinaldo de Paula Vasconcelos, onde ele me contou o seguinte, falando com ele sobre palestras e tal, ele falou assim, que coisa engraçada, rapaz, eu faço palestra em tantos lugares aqui na região nossa, aqui de São José do Rio Preto, norte do estado de São Paulo, até aqui no Triângulo Mineiro, e um tema que as pessoas pedem para que eu não fale é o suicídio. Eu fiquei muito chocado quando aconteceu isso em mais de uma casa espírita. Uma vez me falaram em um lugar, você pode falar o que você quiser aqui, Aguinaldo, mas não fala de suicídio, não. É como se fosse um tema que dói, assim, né? Que é meio tabu, né? É meio delicado, meio indesejado, né? Ok, ele pegou, não, tudo bem. E aí ele foi em uma outra casa espírita que também fizeram o mesmo pedido para ele. Aguinaldo, você fala o que você quiser, você não falando de suicídio aqui para nós, tá ótimo. E ele ficou muito encucado com isso. Ele me contou depois, isso aí faz uns 6 anos que ele me contou. E ele falou assim, Alcender, é uma coisa que eu não consigo entender, como que as pessoas podem não querer falar de um assunto que está matando tanta gente, pela desinformação. Falta de esclarecimento. Quantas pessoas, como diz o próprio Evangelho, quantas pessoas se salvaram por ter esse entendimento que a doutrina traz de imortalidade, de que nenhuma tempestade dura eternamente, o máximo que ela dura é uma noite, depois no outro dia o sol nasce. E como ela sintetiza bem, né, o Evangelho, como o Evangelho sintetiza bem, dizendo que a vida também é assim, cada existência é um segundo na eternidade. E não sabendo suportar esse segundo, nós podemos comprometer vários outros segundos que virão ali logo adiante. E eu acho bacana também ressaltar, quando se fala da questão da frouxidão moral, que o Evangelho traz, que não é necessariamente uma ofensa a quem já se suicidou ou pensa em suicidar, não. É apenas uma incapacidade que a pessoa momentaneamente teve por consequência da desinformação. Diz o Evangelho muito claramente que o materialismo, que é essa ideia de que tudo é o que você está vendo aqui agora. É isso aqui, a vida é isso aqui, ó. A vida é isso aqui, ó. A vida é isso aqui, ó. Camiseta, roupa. Acabou isso aqui, acabou. É uma ideia realmente que traz uma consequente conclusão de que se as coisas não estão indo bem aqui materialmente, vamos encerrar tudo já. Não tem nada além disso aqui. Então a ideia materialista, a ideia de que a vida é uma só, realmente induz as pessoas, quando se comparam com os demais, a querer encerrar tudo. Para que eu vou ficar sofrendo aqui mais 10 anos? Vamos acabar com tudo isso agora. Então essa ideia infeliz, insana, que o materialismo propaga, indiretamente, porque não existe também uma seita chamada materialismo, né? O materialismo é apenas a ausência de uma religiosidade, uma ausência de Deus na vida das pessoas. Vejam bem, não estou dizendo que quem se suicida ou já se suicidou não tem Deus no coração, não é isso. A pessoa não foi informada claramente sobre isso. Ela não teve condições de absorver, porque ela não teve quem a auxiliasse. Ou então, as pessoas ao redor não perceberam que ela estava distante de Deus. Então, fica um alerta para todos nós. Nós precisamos de religião. E eu falo isso aqui de religião, não vou nem falar de doutrina espírita, vou falar de todas as religiões. Que todas as religiões conduzem o nosso coração a se aproximar do coração de Deus. Na verdade, Deus está dentro de nós, né? Como diz a doutrina espírita. Deus não é um ser externo a nós, Deus está um pouquinho dentro de cada um de nós. Então, todos nós possuímos a centelha divina em nós. Nós precisamos identificá-la.
Nós precisamos saber que dentro de nós, dentro da nossa criação, existe uma fagulha divina que é imortal. Quando todo mundo tiver essa certeza, não vai haver mais dificuldade que possa ser considerada insuperável. Todos nós adquiriremos indiretamente uma resignação e uma paciência para lidar com as adversidades, porque nós vamos então automaticamente saber que todas essas dificuldades são necessárias para que o nosso adiantamento se conclua. A paciência, como a Estela bem disse, de ouvir um não da vida, ouvir um não de um parceiro, de ouvir um não para a nossa saúde do corpo, um não de um familiar que vai embora sem se despedir, né? A gente recebe vários nãos ao longo da nossa vida. Você recebe não, às vezes, de uma namoradinha, né? Você queria um namoradinho. Você recebe não de um trabalho que você gostaria de estar ali, você não consegue a vaga. De um amigo. Você recebe não de amigo, que você pensa que era teu amigo, mas não era tão bem assim, e a pessoa vai embora, ou faz algo que te desagrada. Ou seja, nós recebemos vários nãos ao longo da vida. Eu recebi um não quando eu queria falar assim, eu quero ter um cabelo invocado. Eu falei, não, não vai ter. Eu acho que foi você que pediu, mas tudo bem. Eu também acho. Eu não me incomoda, né? Eu brinco sempre aqui, mas não me incomoda nem um pouco ser careca. Então, meus amigos, o Evangelho, então, trata dessa questão de, se eu não tenho um conhecimento, eu fico facilmente frouxo moralmente. Já quando eu tenho um entendimento, eu adquiro uma força moral. Quando eu sei que tudo passa, quando eu sei que estou sendo amparado, quando sei que sou imortal em espírito, quando sei que não adianta eliminar o meu corpo, como a Estela bem usou o exemplo, que é a roupa. Se você está com uma dor aí na sua pele ferida, você está com uma queimadura na sua pele, e aí a roupa encosta em cima da pele, assim, dá um incômodo, né? Você vai lá, arranca a roupa e joga fora. Não resolve. A pele é que está machucada. Não adianta você eliminar a roupa. Você precisa tratar, fazer um curativo na sua pele. É assim com o espírito também. Se você está com uma dor aí moral, se você tem uma frustração, uma tristeza profunda, você tem que trabalhar esse sentimento. Não adianta você matar o seu corpo, porque é a única coisa que você vai conseguir fazer. O Divaldo Franco usa um termo que eu acho muito interessante, que ele fala que o suicídio é uma porta que não dá para lugar nenhum. Já viu aquela porta que você abre assim, na hora que você vai querer entrar, tem uma parede dentro da porta? Ou seja, você abre, mas você não consegue ir a lugar nenhum. Não resolve o problema. E o Evangelho ainda trata de dizer muito claramente, muito pelo contrário, o problema aumenta, porque a sensação de frustração é muito grande da parte daquele que se suicida, e o Evangelho também traz. Que beleza nós termos hoje o acesso à comunicação mediúnica desses espíritos que se suicidaram e trazem para nós esses relatos. Olha, eu me suicidei, daí um segundo que eu tinha me suicidado, eu já vi que não adiantou nada, porque eu continuei vivo. E todo mundo que se suicida quer matar o problema, quer matar a dor moral, a dor física, alguma dor que ela sente. Só que aí a pessoa se vê só apenas fora do corpo físico. A dor continua, o sentimento continua. Então, meu irmão, minha irmã que está me assistindo aqui agora, você que está assistindo aqui ao vivo, você que está assistindo em outro momento, se você pensa um dia em dar cabo à sua existência, saiba que você vai eliminar a sua existência sim, que você vai deixar de existir aqui. Mas você não vai eliminar o seu sentimento. Muito pelo contrário, você vai aumentar a sua dor. Porque, como disse há pouco, o arrependimento se dá um segundo depois do ato cometido. Porque você vai querer voltar. Fala, não, pensando bem, não era isso que eu esperava, eu queria tirar essa dor dentro de mim, mas eu estou vendo agora o meu corpo aqui no chão e eu continuo sentindo as mesmas coisas, porém, sem a chance de lutar para resolver essa problemática. Eu quero fazer o meu corpo reviver, eu quero voltar. Não tem mais jeito. A frustração é grande. Então eu quero deixar também um relato aqui às famílias das pessoas que se suicidaram. Quero deixar um recado para você que tem um parente aí que se suicidou. Saiba que
Jesus disse assim, que curar quem já está são. Jesus veio curar os doentes. Então, eu te pergunto, quem se acha que Jesus cuida mais? Quem retorna ao mundo espiritual saudável, bem, tranquilo, desencarnou ali naturalmente, uma causa natural? Ou Jesus vai cuidar mais daqueles que estão em sofrimento? Pode ter certeza que essa é a segunda opção, é a real. Jesus cuida com muito carinho daqueles que se suicidaram. Então, se você tem dúvida, se você fica pensando assim, será que meu filho está abandonado, meu irmão, meu pai, meu parente, meu amigo se suicidou, pode ter certeza que eles estão sendo bem cuidados. Só que nenhum deles pode escapar das consequências que causaram a si mesmos, das escolhas que fizeram. Mas o amparo, ele é muito valioso. Então, não fique preocupado assim com desamparo. Não há desamparo. A nenhum. Jesus mesmo disse: o Pai não perde de vista nenhuma das suas ovelhas. Então fique em paz. Ore pela pessoa e tenha certeza, nós vamos nos reencontrar inúmeras vezes. Ninguém vai se perder no meio do caminho. Todos nós estaremos juntos. Então, meus amigos, eu quero deixar muito enfatizado para vocês aqui todos que essa doutrina libertadora, esclarecedora e consoladora traz para nós um convite a encarar as dificuldades da vida. Se você pensa que eliminando a sua existência vai eliminar qualquer problema, você está enganado. Não judie do seu corpo, ele não tem culpa. Não elimine o seu corpo, elimine pouco a pouco aquilo que te faz sofrer. Tem alguém que te deixou? Você não veio aqui nesse mundo para poder satisfazer aquela pessoa ou para se satisfazer com a presença daquela pessoa. Ninguém é vital para a sua existência aqui. Se assim fosse, quando desencarna um pai, uma mãe da gente, um marido, uma esposa, um filho, e aí? Você nasceu grudado nessa pessoa? Você não nasceu. Então você tem que tocar a tua existência adiante. Qualquer pessoa que te deixou, te abandonou ou desencarnou, qualquer pessoa que te maltratou, não merece que você elimine a sua vida. Não merece. Por mais que você ame essa pessoa, jamais faça isso. Não elimine a sua vida. Você não vai conseguir encontrar soluções aceitáveis e boas. Então não postergue mais o seu sofrimento. Vamos trabalhar, enquanto nós estamos aqui, vamos nos fortalecer moralmente e descobrir que se fui abandonado, se fui largado, se fui achincalhado, se a pessoa que eu amo foi embora, desencarnou, Covid, sei lá, uma doença, um acidente, seja lá o que for, Deus está apostando em nós. Ele quer ver como a gente reage diante da perda dessa pessoa. Ele quer que você supere isso. Ele quer que você tenha força, coragem, fé. Vamos pensar nisso? E o Evangelho trata ainda dessa questão da beleza, da comunicação que a gente recebe desses espíritos que dizem assim, olha, meus amigos, não vale a pena. Porque quando a gente se mata, ou quando a gente se elimina, nós eliminamos um pouquinho da vida no coração de cada um que nos ama. Não há como você pegar e fazer algo sozinho, sem gerar nenhuma consequência naqueles que estão ao seu redor. Então, se algum dia você pensar em suicídio, lembre que você vai matar um pouquinho de cada um que te ama. Não faça isso. Não queira provar das consequências disso. E todos aqueles, agora quero falar daqueles nossos irmãos que retornaram ao mundo espiritual, como diz o nosso amigo Newton Stuck, através das próprias mãos, né, que é um termo, eu acho muito interessante que ele usa. Todos esses nossos irmãos precisam do nosso amparo, do nosso carinho, da nossa oração. E a gente não tem que ficar buscando respostas, não. Não adianta.
Ah, por que que ele fez isso? Por que que fez aquilo? Nós não temos que reviver isso, nós temos que orar pela pessoa com carinho, com amor. Nós temos que abraçar a pessoa em pensamento. Nós temos que lembrar dela com afeto, lembrando das coisas boas que nós vivemos. Nós temos que pontuar a felicidade que essa pessoa causou na nossa vida. Agora, viver de lamúria, viver de lembranças horrendas, lembranças desagradáveis, isso só faz mal para a gente, mal para a pessoa que está lá já arrependida do que fez. Então, vamos consolá-la, vamos fortalecê-la, vamos dizer para ela da imortalidade, vamos orientar ela em pensamento para que ela busque auxílio, para que ela fale de Jesus, fale de Deus no seu coração, que ela peça auxílio, para que muito rapidamente ela já esteja em condições de, mais uma vez, retornar, porque nosso ciclo de encarnações aqui ele é interminável. Vai chegar um momento que nós não vamos mais encarnar, né? Ou reencarnar, nós vamos viver em espírito, mas enquanto não chega esse momento, nós ainda passamos por essas adversidades desagradáveis que estão aqui com a permissão divina para que nós aprendamos a valorizar a nossa vida. Para que nós observemos ao redor, como a Estela bem disse, aqueles que sofrem muito mais do que nós. Para que a gente valorize a nossa vida. Poxa, olha que situação confortável nós estamos todos aqui, se comparados com o pessoal que está morando no Afeganistão, que mora no Afeganistão nesse momento. Então nós temos que orar e não ficar buscando apontamentos. Por que que você foi fazer isso? E não sei o que, eu te odeio. Por que que você. Não, isso não. Isso aí você está jogando gasolina no fogo. Não faça isso, não. Se você ama a pessoa que se foi, ore por ela, mas com carinho, com respeito, com amor no teu coração. Ela precisa disso, ela precisa desse remédio. E a doutrina espírita é a farmácia onde a gente encontra todas essas medicações. Jesus é o nosso médico, que vem nos trazer consolação, nos alertando de que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tenhamos paciência, resignação e fé e coragem, já nos dizendo que ele venceu o mundo e que nós vamos vencer também se a gente tiver essas virtudes. Então você que está me acompanhando agora aqui, em dúvida, será que eu vou embora mais cedo ou não? Será que eu, sei lá, dou um jeito aqui de fazer qualquer coisa para abreviar a minha estadia aqui nesse mundo? Não faça isso. Não faça isso. Porque você vai se arrepender. Você vai matar um pouquinho de todo mundo que você ama e você vai se arrepender também por isso. Certo, meus amigos? Então, a pedida do dia é, para resumir esse capítulo aqui, esses itens, né? 13 ao 17, do capítulo 5º. Vale a pena continuar vivendo. Vale a pena, porque existem coisas boas que estão sendo preparadas para nós que vão surgir logo ali adiante. Mas a nossa visão curta, que só enxerga 1 metro, enxerga 1 metrinho aqui na nossa frente, não enxerga o horizonte lindo que está ali, logo ali adiante. Nós podemos vislumbrar paragens maravilhosas que nos esperam a chegada. Você sabia, por exemplo, que ainda nesse ano você vai receber um monte de boas notícias que você não faz ideia hoje. Você pode me perguntar assim, mas qual que é, Luciano? Qual a notícia boa que eu vou receber? Eu falo, eu não sei não, mas você vai receber. E você vai lembrar disso quando essa notícia acontecer. Quando esse fato que você não esperava acontecer, você vai se lembrar disso que eu estou falando aqui agora. E você vai vir me contar depois. Olha, aquele dia lá, no 31 de agosto de 2021, você tinha falado. Você vai vir me contar isso ainda. Eu aposto com você que você vai vir me contar. Então você está vivendo hoje num mar tenebroso, numa tempestade, num furacão aí, ele passa. Ele passa. E aí ele passa e ele te deixou mais forte. Porque você aprendeu a navegar. Sabe aquela frase que diz mar calmo não faz bom marinheiro? Pois é. Você está aí com teu barquinho à vela aí, a vela já deu uma entortada, quebrou ali o mastro da vela, você perdeu ali uma das, como é que chama aquela pá que a gente rema, um remo, né? Perdeu um remo aí já, você está remando com a mão, o teu barquinho, né, com o braço assim. Mas você pode ter certeza que tem uma ilha deserta, paradisíaca te esperando ali depois dessa tempestade. Então continua. Paga para ver. A história da Bárbara é bem assim mesmo. Pois é.
Então agora eu encerro aqui com a história que a Estela vai contar de uma psicografia que ela recebeu de um desses espíritos que trazem para nós essas informações, como diz aqui no último item, no item 17 do Evangelho, em relação a essas comunicações que os espíritos nos dão, aqueles que se suicidaram. Olha que bacana a história. Conta aí para nós, Estela. Deixa eu contar só o início da história, que assim, eu e o Sander nós recebemos um convite de falar para uma escola de ensino fundamental 2, são crianças acima de 11 anos, para falar sobre suicídio, mas a escola a gente não poderia falar de espiritismo. E nós aceitamos. E quando foi chegando a data, eu pensei, eu não sei falar de nada sem não envolver espiritismo. Então, pensando em desistir do convite, estava sentada refletindo sobre o que eu poderia falar. Nós recebemos essa comunicação e aí a gente pensa, Estela, então você psicografa? Olha, Missionários da Luz, Alexandre usou uma menina de 9 anos para dar uma mensagem. De vez em quando eles nos usam. Não é que eu sou uma médium psicográfica, né, que faço isso o tempo todo, mas eles usam o tempo todo vocês, eu, o Oceander. Tá mandando um WhatsApp para alguém? Se você orou antes de mandar, às vezes você tem como falar psicografando, teclando? Tem que se psicografando. É. Bom, eu vou contar a história então para vocês. É assim. A história se chama Bárbara e Lucas e ela veio inteirinha para nós como um grande presente. Não demorou muito para que eles descobrissem que estavam apaixonados. Primeiro beijo, primeiro encontro de famílias. Compraram um cachorro, um apartamento e tiveram o grande amor de suas vidas, Beatriz. Com 2 aninhos, eles descobriram que Bia tinha uma doença. Sofreram muito, batalharam com fé e Bia se recuperou. Então, agora era só ser feliz. Mas, na verdade, a verdade dessa história é que Bárbara e Lucas nunca se encontraram. Suas famílias não se conheceram. Eles não tiveram um cachorro, não tiveram um apartamento, muito menos a Bia, pois eles iriam se conhecer aos 23 anos e Bárbara tirou sua vida aos 16. E ela deixou uma mensagem dizendo que quando nós desistimos da vida, a gente desiste de tudo que a gente conquistou, das pessoas que nos amam, mas desiste também, muita emoção falar disso, desiste de algo que a gente nem sabe que vai receber, né? As presentes da vida. E aí ela assinou, Bárbara. Isso é lindo demais. É isso aí. Complementando aqui então. Quem desiste da vida, desiste de tudo que conquistou. E desiste de tudo que vai conquistar ainda. Então não desista de quem você é. Não desista de tudo que você já... de toda a escalada que você já fez, de toda a caminhada. Não desista das cicatrizes que você teve e que tornaram o teu casco mais grosso. Tornaram teus ombros mais fortes. Tornaram a tua inteligência mais apurada. Vamos continuar. Vamos continuar que Jesus diz que os humilhados serão exaltados. Então, se você se sente humilhado pela vida, pelas dificuldades, se você se sente acuado pelas adversidades, lembre-se, você está se tornando alguém muito melhor, muito mais fortalecido. Fé e coragem, meus irmãos, fé e coragem. Vamos em frente. As dificuldades não querem nos derrubar, elas querem nos erguer. Elas querem nos fortalecer. Certo? Só respondendo aqui uma pergunta que uma amiga disse, a Cíntia, ela perguntou assim, ouvi um relato e uma pergunta foi, em casos psicóticos, obsessivos, é considerado suicídio? Ô Cíntia, até o Evangelho trata disso. Excetuando-se os casos onde a chamada loucura pegou a pessoa, obviamente que existem os atenuantes, né? Quando a pessoa não tem consciência do que faz, por estar em situação de psicose ou de uma obsessão muito severa, e ela acaba concluindo, aí vamos dizer assim, a própria autoeliminação, existem os atenuantes, então ela não é considerada um suicida consciente.
Quem tem consciência, muito é cobrado a quem é muito dado. Agora, aquele que está em situação de vulnerabilidade, ele não pode ser considerado um suicida consciente. Então, Sim. então existem os atenuantes e essa pessoa, vamos dizer assim, ela não tem a mesma classificação do que aquele que faz de caso pensado, aquele que planeja, aquele que meticulosamente vai lá e conclui essa empreitada aí infeliz, essa porta que não dá para lugar nenhum. Então, viu a Cíntia que é de Tramandaí, Rio Grande do Sul, Cíntia? Então, essa é a questão que está até aqui no nosso capítulo. Se você ler aí nos itens 13, 14, 15, não, 14 a 17, né? O Livro dos Espíritos responde bem Isso. essa questão quando Kardec Isso. pergunta no sentido da cultura de um povo. Porque eu não sei se vocês sabem, os samurais eles tinham essa cultura, então é atenuado. Sim. Da mesma maneira que é cultural, atenuado, né? também quando uma pessoa tem essa esquizofrenia, que também é algo do passado, mas a cada encarnação ele dura mais tempo. Que ele fez em 20 anos, depois ele dura até os 27. Ninguém vem fadado ao suicídio, mas ele traz isso dentro dele. Então, é com muito amor que a gente lida com essas pessoas, não é? E a Ana do Nazaré está perguntando se suicídio indireto existe. Existe sim, Ana. André Luiz, Alimentação, né, inadequada, cigarro, droga, bebida, andar de carro a 150 por hora. Para André Luiz foi Suicídio revelado indireto. que ele ficava muito nervoso e desnecessariamente, então ele abreviou Sim. muito a partida dele da Terra. Se você é intolerante demais, se você é nervoso demais, chateado demais, irritado demais, se você está se mutilando pouco a pouco, você está se suicidando em prestações, né? Então, existe sim o suicídio indireto. Existe. Aliás, é o que mais existe, viu? Infelizmente. Poucos desencarnam sem ser através de um suicídio indireto. Na data correta. Na justiça dos homens existem agravantes e atenuantes. Na divina também. Então, quando. Não vamos nem falar dos agravantes, né, Lu? Que é o que o Ossi citou aqui de vários, mas os atenuantes, pessoal. Trabalhe no bem. Trabalhe no bem sempre. Se um dia acontecer alguma coisa na nossa vida, vai ser atenuado devido à quantidade de bem que você fez na vida. Pois é. O bem que você faz será seu advogado em toda parte. Isso aí. Já disse o nosso imortal em nossas almas, nosso querido Francisco Cândido Xavier. Vamos finalizar então aqui fazendo a nossa oração, para que nós finalizemos aqui. Hoje não vai dar nem para dar abraço de bom dia para finalizar aqui todo mundo, porque nosso tempo já passou. Esse tema aqui é um pouco mais delicado, né? Carece de um pouquinho mais da nossa atenção, então nós abdicamos aqui de dar um tchau para todo mundo, trazendo mais informações, mas obviamente que esse assunto não pode se dizer esgotado em apenas 40 minutos de reflexões aqui, carece de um estudo muito mais aprofundado de nossa parte. Então, você que está nos assistindo, que pensou já nessa possibilidade um dia, assista outros vídeos, leia outros livros, para você ter esclarecimento e tirar de vez essa ideia da sua cabeça. Certo? Vamos lá para a oração? Lembrando que se você tiver com seu copo com água aí, esse é o momento em que a espiritualidade amiga vai fluidificá-la em seu benefício. Vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, amparados aqui pela tua divina providência, pelo teu abraço carinhoso entre nós, a todos nós, nos sentimos hoje muito mais fortalecidos a encarar as dificuldades da nossa vida, trazendo para a nossa existência mais motivação para continuar, mais desejo de que a nossa jornada, mesmo sendo difícil e árdua, mesmo que ela seja não como nós imaginávamos que seria, mas nós tivemos a informação hoje de que estamos nos fortalecendo, estamos caminhando para o alto, caminhando rumo a Ti, Mestre, rumo ao Teu entendimento, rumo à angelitude que nós buscamos, ao paraíso, ao reino de Deus, como o Senhor nos propôs, que é um estado de espírito mental daquele que supera as adversidades. Senhor Jesus, fortaleça em nós o desejo de continuarmos quando surgirem as dificuldades. Fortaleça em nós, Mestre, a gratidão quando as coisas ocorrerem como nós desejamos.
Fortaleça cada um desses irmãos aqui presentes agora, que assistem nesse momento, aqueles que assistem em outro momento. Fortaleça todos eles com fé e coragem, com saúde e discernimento, com alegria, com paz no coração, com o desejo de servir mais do que ser servido, com o desejo de observar mais as dores daqueles irmãos nossos que estão ao nosso redor aí, que sofrem muito mais do que nós. Com o desejo, Mestre, nosso, de não ferir as pessoas que nos amam, com o desejo de nos diminuirmos um pouco, a fim de que nós possamos crescer em espírito. Senhor Jesus, amigos espirituais, muito obrigado pela intuição, pela gentileza de nos acompanharem, nos fortalecerem. Senhor Jesus, ilumine o nosso país, o nosso Brasil todo, para que ele possa se tornar cada dia mais promissor e progressivo, que ele possa ser mais confundido com as leis de Deus do que com as leis dos homens, que os nossos políticos possam ter discernimento e trabalhem em prol de todos, sem exceção. Senhor Jesus, abençoe os nossos irmãos do Afeganistão, que passam por dificuldades, e todos os irmãos do mundo afora, em outros países também têm as suas dificuldades. Abençoe todos os nossos enfermos, Mestre. Abençoe nós, que também temos as nossas enfermidades, que nós possamos nos curar o quanto antes, atenuando as nossas mazelas morais e merecendo um status de saúde física e espiritual. Senhor Jesus, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Aliás, nós sabemos que o Senhor está conosco sempre, até nos momentos que nos sentimos sozinhos e abandonados. Não é uma sensação real essa. É apenas fruto da nossa imaginação, pois o Senhor está conosco o tempo todo. Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade. Te pedimos, Pai, permissão para estarmos aqui novamente na próxima terça, dando sequência a esse estudo libertador, esclarecedor e consolador da Tua doutrina de luz, a nossa abençoada doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor Jesus.